Olá, muito boa noite e bem-vindos ao nosso programa mais uma vez, em que vamos compartilhar as leituras do domingo hoje. Uma vez mais, estes dois aqui para compartilhar convosco esta leitura. E a pergunta, a irmã, como é que vai? A pergunta é, a irmã, como é que vai? A irmã vai bem, graças a Deus, nada de lamentar. Demos graças a Deus pelo dom da vida, pelo dom de estarmos aqui em comunhão com os nossos ouvintes lá nas suas casas, ou que não podem ir à igreja, ou porque gostam de ver e ouvir estas reflexões sobre a palavra de Deus, que é sempre a boa nova de Jesus. E então estamos aqui felizes da vida. Felizes da vida. Muito bem, então vamos à leitura do Evangelho para este domingo, em que uma vez mais... Temos o Evangelho de hoje, terceiro domingo do tempo comum, em que Jesus nos vai dizer quem é Ele, em certo modo. Este Evangelho vem de São Lucas, já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, este nosso Evangelho é assim tomado de, vamos dizer, uma introdução do Evangelho em si, de São Lucas, e depois dá um salto assim que vai do primeiro para o quarto capítulo, e no meio ficou a Anunciação, o nascimento de Nosso Senhor, etc, etc. Mas já vamos enfocar um pouco na primeira parte. Na primeira parte do Evangelho, as primeiras linhas do Evangelho segundo São Lucas, ele diz-nos já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós. Ele, São Lucas, chegou a vez de ele também fazer o mesmo. E ele escreve este Evangelho a um homem chamado Teófilo, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Então aí, isto é importante porque os Evangelhos não caíram do céu num livrinho já imprimido
por uma publicação, uma publicadora qualquer. Assim que isto veio dentro de o Evangelho saiu dentro de uma comunidade, já havia outros que já tinham escrito Evangelhos e este Lucas tentou fazer porque ele pensou que os outros não eram tão bons ou que alguma coisa faltava ou que podia fazer melhor. Então aí chegou a vez de ele também fazer esse Evangelho. Para quê? Porque as pessoas já sabiam as histórias da vida de Nosso Senhor. Mas foi preciso escrevê-las porque os velhinhos, aqueles que conheceram Jesus, que estavam lá, os apóstolos, os discípulos, depois iam morrendo e era preciso ter um texto escrito para que chegasse aos nossos tempos e para não se que perdesse. chegasse. Assim que isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque isso vem dentro de... Isso é o grande papel e por isso existe a Igreja. A Igreja existe como instrumento de salvação para transmitir-nos a doutrina, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que faz os Evangelhos. Assim que é um dos papéis dentro da Igreja é transmitirmos Nosso Senhor e dentro dessa maneira vem por meio da Bíblia. A Igreja está muito preocupada em as traduções da Bíblia, se é uma tradução boa, se não é, porque senão qualquer uma pessoa pode escrever por aí um livro, dizer que é a Bíblia, cheio de erros, e aí vá a coisa por aí fora. Então isso é muito importante, da formação do Evangelho. Embora que esse Evangelho não foi escrito ao mesmo tempo que Nosso Senhor estava pregando, e aí estava São Lucas tomando ditado, não? Ou não estava a fazer um ditado das pregações de Nosso Senhor, mas sim estava a pôr num livro os eventos grandes da vida de Nosso Senhor. Não todos, porque se fosse para pôr tudo, então aí era preciso um livro muito mais grosso. É o que diz São João, do que este. Então, a irmã, o que é que pensa desta palestra tão inteligente que eu acabei de dizer? Acho que, quer dizer, pronto, o Sr. Padre Isaac trouxe aspectos muito importantes, refletindo nesta primeira parte do Evangelho de hoje. A importância de que realmente os evangelistas escreveram os Evangelhos, que alguns deles têm aspectos diferentes, para as comunidades em que eles estavam inseridos, e que estes Evangelhos contêm os ensinamentos de Jesus e os evangelistas foram guiados pelo Espírito Santo. Não foram eles que se lembraram de escrever agora um romancezito acerca de Jesus e aqui estamos. Não, eles escreveram exatamente os factos, as mensagens de Cristo e por isso nós devemos receber essa mensagem com esse mesmo espírito com que eles foram escritos. Escreveram para quê? Para que nós conheçamos quem é Jesus Cristo, porque aquele esteve no meio de nós e também para nos orientar, para nos guiar agora para Ele, como nós refletimos no Evangelho segundo São Lucas, no batismo de Jesus, que resemble o nosso próprio batismo e a razão de ser de cristã. Temos aqui de facto a participação de Jesus na tradição judeia. Sim, mas antes disso, eu acho que isso é um ponto fundamental, que é, embora que nós dizemos que Evangelho segundo São João ou São Lucas, e não é pensando que o autor é São Lucas ou que o autor é São João. Não, o autor é o Espírito Santo.
O Espírito Santo é que é o autor. E São Lucas foi apenas aquele o instrumento. O instrumento. E assim como foi a inspiração divina que o levou a escrever, também nós devemos pedir ao mesmo Espírito que inspirou a escrever para entendermos o que estamos ouvindo ou o que estamos lendo, quando estamos lendo o Evangelho ou a Bíblia em geral nas nossas casas. Isso é fundamental. Sabe, na missa, antes da proclamação do Evangelho, nós temos o costume bonito de fazermos o sinal da cruz ou de persignar-nos na cabeça, nos lábios e cá sobre o coração, em que depois tem aquela oração que todos nós aprendemos em criança. Eu pessoalmente não a faço. Quando eu estou lá em cima, proclamando o Evangelho, a oração que eu faço, muito simples, eu digo: ajudai, Senhor, a entender o que vou proclamar, ajudai-me, Senhor, a proclamar bem e ajudai-me, Senhor, a viver desde o coração o que vou proclamar. Nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo para ajudar-nos, para iluminar-nos a compreender, a entender e, sobretudo, a viver aquilo que vamos escutar ou ler. Muito bem. Agora sim, nós podemos... Esse é um aspecto muito importante, realmente, que o Sr. Padre trouxe à nossa consideração e à nossa reflexão. E esperemos que realmente isso seja tido em consideração por todos nós. Bem, e chegamos à hora do intervalo, em que, quando regressarmos, vamos então entrar dentro do Evangelho em si, da parte fundamental do Evangelho, que é a proclamação de Nosso Senhor na sinagoga e dizer que Ele é aquele que se esperava e que essa profecia é a de Ele que falava. Muito bem, então daqui a um bocadinho, se Deus quiser, aqui estaremos. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Muito bem, cá estamos nós de volta para continuarmos com esta nossa reflexão sobre o Evangelho deste domingo, em que agora vamos entrar na parte principal do Evangelho, que é Nosso Senhor, em que entra na sinagoga de onde foi desde criança, de certeza, e agora chega a vez dele levantar-se. Bem, ele já tinha feito isso antes, mas desta vez foi de uma maneira diferente. E aqui temos, de uma certa maneira, como o princípio do seu ministério público. Mais ou menos assim, não é? Jesus entra na sinagoga, que chama-nos a atenção exatamente para a nossa participação na Eucaristia, para a nossa participação em todas as atividades religiosas da nossa paróquia, porque Jesus não precisava de entrar na sinagoga. Jesus não precisava, ele sabia tudo. E, portanto, Jesus inspira-nos a isso. Não é, hoje ouve-se muitas vezes aquela atitude: eu tenho a minha religião, eu cá tenho a minha religião, não preciso de ir à igreja. Mas nós vemos que Jesus precisou não de ir à sinagoga. E como nós também precisamos de participar
na celebração eucarística do nosso tempo. Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito. Portanto, não foi a força do Espírito. Portanto, as atitudes, os movimentos de Jesus são a reflexão ou são motivados pela força do Espírito Santo que habita nele. Muito interessante. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Portanto, nós temos de ver aqui que Jesus, nesta altura, já era assim uma pessoa muito importante para os judeus. Era elogiado, já era assim um mestre que todos admiravam. E foi então a Nazaré onde se tinha criado, segundo o seu costume. Entrou na sinagoga e ofereceu-se para ler as leituras. Então ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos. Nós poderemos ver esta dimensão, diríamos, este retrato que Jesus faz de si mesmo, num sentido simbólico. Estes pobres, poderemos ver a preocupação que Jesus tem exatamente com os que sofrem, com os necessitados, e isso foi transmitido à Igreja, e hoje a Igreja assume essa responsabilidade através do seu ministério sacerdotal. Não só temos a Igreja hoje cura as feridas da alma, cura as feridas do pecado, mas também tem a preocupação de responder às necessidades físicas e humanas, e Jesus realmente esteve também atento a isso. Mas depois, para dar a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos. Jesus fez muitos milagres, mas não curou todos, não fez todos os milagres, apenas como símbolos do que era a sua missão, que a sua missão fundamental era redimir-nos do pecado, libertar-nos da cegueira, da escravidão do pecado, através da sua paixão e morte na cruz. E a proclamar o ano da graça. Portanto, a sua presença é sempre uma presença de graça, é sempre uma presença de amor, é sempre uma presença de perdão, de misericórdia, de paz, de alegria, etc. Muito bem, falando em ano da graça, o Santo Padre este ano declarou este ano litúrgico, que começou em dezembro passado eu acho que vai até ao Cristo Rei do próximo ano, como um ano da graça, mas com a ênfase na misericórdia. Não, o ano da Divina Misericórdia, em que essa mesma misericórdia não é que a Igreja nunca foi instrumento de misericórdia antes, mas só que este ano vamos enfocar um pouco mais na misericórdia e no verdadeiro sentido da misericórdia. Sim, quer dizer, pois a Igreja sempre exerceu a sua misericórdia, mas presentemente nós vivemos num mundo de muita violência, e não só violência manifestada através das guerras, etc., mas mesmo até uma violência do relacionamento humano, uma violência nas famílias, muito sofrimento. Hoje sofre-se muito. Nunca se teve tantas facilidades, mas também muito sofrimento. Então o Santo Padre quer realçar, eu penso que ele, sim, como o Sr. Padre diz, a misericórdia, Jesus foi misericordioso e a Igreja exerce, diríamos assim, transmite essa misericórdia de Deus.
mas o Santo Padre quer realmente pôr mais ênfase no Deus misericordioso e também, não é só refletir no Deus misericordioso, mas também nós a começarmos ou a exercer essa misericórdia de uns com os outros, a estarmos mais atentos às necessidades do irmão. O nosso Papa, numa frasezinha, dizia: vamos todos refletir a ver se conseguimos ser um pouquinho mais pobres para ajudar os que têm menos do que nós, para exercermos um pouco as obras de misericórdia, as obras de misericórdia temporais e as obras de misericórdia espirituais. Então, nessa altura, nós estamos a transmitir, a refletir a misericórdia de Deus que o Santo Padre nos pede para intensificarmos mais durante este ano e estarmos mais atentos a esse dom da misericórdia. Misericórdia que ou melhor, que misericórdia não devemos pensar que significa aceitar tudo o que fazem. Misericórdia não é dizer sim a tudo. Misericórdia não é pensar que não existe o mal e que não existe o pecado. Misericórdia não significa que agora de repente que nada é importante e que o importante é aceitar todas as coisas que se faz por aí. Ou que fazemos nós e que devemos ser misericordiosos e aceitar todo o mal que existe. Acho que a irmã disse bem, essa misericórdia que começa no relacionamento que temos uns com os outros, para aliviar os sofrimentos que existem, em que esses sofrimentos não são apenas de guerra, são os sofrimentos da solidão, os sofrimentos de sentirmos à parte ou à margem da sociedade ou das famílias, de uma solidão de falta de amizades, de amizades verdadeiras ou sinceras. Há muito tipo de maneiras como nós podemos mostrar a misericórdia do Senhor para as outras pessoas. E o Sr. Padre falou muito bem ali, a misericórdia não significa aceitar tudo e dizer que sim. Misericórdia é também ajudar a voltar ao bom caminho aquele que está no caminho errado. Isso também é misericórdia, porque foi o que Jesus fez. Ele vem porque Ele é misericordioso, vem libertar-nos do pecado. Vem nos dizer, não, o caminho esse não é o caminho. Portanto, ajudar os nossos irmãos e irmãs a regressar ao bom caminho é também exercer a misericórdia de Deus para eles. Porque nós não queremos, ou queremos que todos se salvem. E isso é também, é talvez a misericórdia mais difícil. É procurar meios de trazer para Deus aqueles que deles estão afastados. Isso também é misericórdia no ano proclamado pelo Santo Padre, o ano da misericórdia. Que é aqui que nós chamamos que é o ano santo. O ano santo, que não é o primeiro, não é? Teve um em 1950, por exemplo, lembram-me, bem, não me lembram, mas sei que em 1900 houve um, que até por acaso foi um ano que lá nos Açores foi um ano muito bom para a agricultura, sobretudo para o trigo. Sempre lembro do meu pai falar do ano santo, que foi bom para o trigo. Não estou a dizer que as duas coisas têm a ver uma com a outra, mas é para dizer que de vez em quando a Igreja proclama um ano assim, para ser um tempo especial, para dar um ênfase em alguns aspectos que às vezes podemos esquecer deles. Isso não há dúvida.
E que a Igreja acha que é o momento exato de refletirmos. E este agora é mesmo. E esse é. E para que também, para reflexionar sobre o que é misericórdia, especialmente entender isso que a irmã acabou de dizer, que é das coisas mais difíceis e das obras de mais amor, é enfrentar alguém e dizer o que estás a fazer é mau. Isso leva muito esforço e muito amor, porque o mais fácil é dar dinheiro a alguém e pensar que isso é misericórdia, ou perdoar a dívida a alguém e dizer que isso é misericórdia. Isso é o mais fácil. O mais difícil é realmente querer o bem, o verdadeiro bem ao meu irmão, ao meu vizinho, à minha irmã. Isso sim. Então, quando nós ouvimos Nosso Senhor falar nesse ano santo, desse ano que Ele veio para proclamar tudo o que era bom, também é a nós que Ele está a falar, não é? Nós sempre devemos pensar que nós é que somos aquela ovelha que anda perdida. Nós é que precisamos de salvação, que não é uma outra pessoa, outro alguém que anda perdido e que precisa de Deus. Não, sou eu. Eu, mais do que ninguém, é que preciso do perdão. Eu, mais que ninguém, é que preciso do amor de Deus. Eu, mais que ninguém. Então aí nós podemos entender o que Nosso Senhor veio ao mundo fazer, que foi salvar a toda a humanidade. A toda a humanidade. E dentro dessa humanidade está cada um de nós. Bem, meus amigos, chegamos ao fim do nosso programa nestas tardes de domingo e queremos desejar a todos uma continuação de um santo domingo a todos e que tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos vós.